Olá, mais uma vez aqui com vocês, professor Marco Túlio com projetos de elementos de máquinas. Hoje trataremos de freio barra embreagem a disco. Entretanto, exploraremos a teoria da taxa de desgaste uniforme, em complemento à primeira parte que tratamos de teoria da pressão uniforme. Então vamos lá. Bom, pessoal, então vamos entender. Já tratamos disso, né? Vou deixar até o card aí em cima aí do freio a disco, freio embreagem a disco na teoria da pressão uniforme, que a gente mostrou esse GIF justamente para mostrar o quê? Que o sistema aqui, ele é normalmente fechado, ou seja, é a pré-carga da mola, se não tiver nenhuma ação, a pré-carga da mola já pressiona o disco, os discos, né? Ao passo que o operador, ele entra para desacoplar. A exemplo do que nós fazemos ao dirigir um carro ou uma moto, tá bom? Então, olha só, é, da mesma forma, né, muitas coisas parecidas aqui, né? A gente já fez isso lá em pressão uniforme. Então a gente pega, tem uma determinada área de atuação da pastilha, lembrando que um frear disco, conceitualmente pode ser o 360 graus, tá? Mas usualmente é só uma parcela desse ângulo aí. Então traçamos uma referência na marca d'água, a pastilha, o raio interno, o raio externo, e da mesma forma, né, separamos a varredura angular da pastilha, o elemento, a gente já viu isso aí, a gente vai passar de forma mais rápida. O elemento de ângulo, o raio posicionando o elemento, o incremento no raio e a expressão da área. A gente já viu como é que obtém, muito, muito simples. O cálculo da área. E agora uma coisa assim, que acontece lá também, mas não era necessário para aquela teoria. Para essa é, tá? Que é o perfil de velocidades, né? Se a gente imaginar aqui, tem um raio interno e um raio externo. E a gente está assumindo aqui uma velocidade angular constante. Então, olha só, um raio na posição qualquer, a minha velocidade tangencial, ela é dada em função do raio, está aqui, né? Ela é dada pelo produto do raio pela velocidade angular. De forma que eu tenho esse perfil de velocidades aí, ó. Para o raio interno, a velocidade tangencial é menor, e à medida que o raio vai crescendo, né, a velocidade também cresce linearmente com o raio até o raio externo. Então tem um perfil de velocidade com essa cara aí. Isso é básico para a gente entender a teoria da taxa de desgaste uniforme, tá bom? Então olha só, o que acontece, né? Vamos pensar, né? Trabalho da força de atrito. Lembrando que o trabalho da força de atrito de deslizamento, que é o caso aqui, é uma força que trabalha, diferentemente da força de atrito de rolamento, que é outra história, tá bom? Mas a taxa de o trabalho da força de atrito, ele existe, que é o que vai denotar implicitamente a energia dissipada, certo? Então, olha só, se a gente imaginar essa configuração, imagina um ponto, a gente pudesse pegar aí uma canetinha e pintar um ponto do disco, e como é que esse ponto viaja dentro da pastilha, né? Se esse ponto ficar na periferia, ele vai viajar dessa forma aí, tá? Então, ele vai percorrer um arco, vai percorrer uma determinada distância, que eu chamei de delta SO, O de externo, né? De outer aí, do inglês, né? Que é o raio externo vezes o θ, que é a varredura. Então, o pontinho lá na periferia do disco, ele vai percorrer essa distância dentro da pastilha, né? Toda vez que passa dentro da pastilha, vai percorrer essa distância. Analogamente, para o raio interno, a velocidade angular é a mesma, entretanto, né, ele vai percorrer um arco menor. Por quê? Porque o raio é menor, olha lá. O delta SI, esse comprimento desse arco aqui, é menor, vale RI θ. Então, o que a gente conclui disso, né? Que o comprimento de arco externo é maior que o interno. A gente já falou sobre isso. Então, guardem essa informação aí. Guardem essa informação. Então, percebam, né? O corte do disco. E agora, né? Como a gente já adiantou lá no começo, para a teoria da taxa de desgaste uniforme, essa pressão ela varia com o raio e de forma exponencial. Certo?
Então, olha aí, é aquele caso, né, que vai desgastando desigualmente, né, a área que fica menor, a pressão é maior, à medida que vai desgastando. Entretanto, a parte que desgasta mais é a parte mais externa. É óbvio, o efeito está exagerado para fins didáticos, tá? Mas é isso que acontece, se a gente colocar a lupa. Perfeito, então vamos lá. Colocamos o disco aí, assumindo aí, né, uma rotação aí, uma velocidade angular nesse sentido. Então a gente tem um anel interno, vamos fatiar esse anel, né? Essa pastilha. Um anel interno e um anel externo. Tá? Ó, no anel externo, eu tenho uma pressão em função do raio externo, P de RO, tá aqui, ó, P de RO. E eu tenho uma velocidade também em função do raio, que a gente sabe de cara que essa velocidade de fora é maior do que a de dentro. Então, olha só, se a gente pegar aqui, ó, aquele pontinho, né, ele viajando dentro da pastilha, tá desse jeito aí. De forma que eu vou ter uma energia dissipada nesse anel externo também em função do raio. E caminhando aqui na explanação, analogamente, coisas vão acontecer aqui no anel interno. Eu tenho uma pressão em função desse raio interno, da mesma forma, uma velocidade em função do raio externo, lembrando que essa velocidade menor que é do anel externo, e o pontinho viajando dentro da pastilha. Então, teremos também uma energia dissipada para o raio interno. Então, a gente vai fazendo essa coletânea de informações que são verdade, né? Todas elas são verdadeiras, a gente vai utilizar nas nossas análises aqui. Então, eu tenho uma área do anel externo e uma área do anel interno. Então, não preciso nem falar que a área do anel externo é maior que a do interno, né? Então, a gente vai congregar todas as informações aqui nessas caixinhas, ó. A gente sabe, né, de geometria, não precisa nem fazer conta, né? Que a área externa é maior que a interna, que a pressão interna, a gente já viu a cara da distribuição da pressão interna, é maior que a externa, a gente sabe disso. A gente sabe também que a velocidade interna é menor que a externa, que, ou seja, menor. E a energia dissipada aqui, internamente, é menor que a de fora. Por que ela é menor? Porque como o comprimento de arco aqui é maior, o trabalho da força de atrito lá de fora é maior também. Certo? É maior. E a pressão lá é menor, então a energia dissipada aqui dentro, ela é menor que lá de fora. Então, lá de fora, o comprimento de arco é maior, o trabalho da força de atrito é maior. Então, a configuração, né, um corte lateral aqui, só para a gente entender as forças de atuação, o disco, a pastilha e as pinças. Aí fica a pergunta, né? E onde está o P máximo, né? O P máximo a gente já sabe onde ele está. Olha, uma carga F conhecida, assumida constante, em cima de uma área menor, que é essa área aí, em vermelho aqui, ó, aí, então o P máximo só pode estar no raio interno. Aí, ó, o P máximo só pode estar relativo ao raio interno. Não tem para onde correr, tá? Então a hipótese da taxa de desgaste uniforme, onde essa taxa de desgaste ela é batizada de W, né? O W aí nesse caso aí não é para confundir com watts, né? É porque desgaste em inglês é wear. Aí o pessoal geralmente quando traduz livro não traduz os parâmetros não, tá? Então a hipótese da taxa de desgaste uniforme é a seguinte: que essa taxa de desgaste é igual ao produto da pressão com a velocidade. E a gente sabe que a velocidade em função do raio é R ômega. A gente sabe disso aqui. Então, se a gente substituir esse V aqui dentro, então vai ficar W igual a P vezes ômega R. Então, como essa taxa de desgaste uniforme é constante, então esse produto aqui ele é constante. Ó, taxa de desgaste uniforme, tá? Ela é constante. A taxa que é constante, viu? Não o desgaste, mas a taxa.
Então, P vezes ômega R é constante. Como ômega é constante, eu posso tirar ele dessa relação. Então, a gente sabe que P vezes R é uma constante. E essa constante batizaram aí de K maiúsculo. Tá? Batizaram. O fato é que P vezes R é uma constante. Então, se P vezes R é uma constante, o PR qualquer, então o P máximo que ocorre aqui na raio interno, vezes o raio interno, é igual ao P vezes o R. É o que está aqui. Então, se a gente isola o P, o que é o P? O Pzinho sem índice? É a pressão num ponto qualquer. Num ponto qualquer. Que é igual ao P máximo dividido, que multiplica RI dividido por R. Lembrando que o P máximo, gente, é na prática, na hora do projeto, ele é uma característica do material, é uma característica de resistência do material da guarnição, que é o que forma a pastilha, ou a guarnição do freio, do sistema de freio. Então, tanto o coeficiente de atrito como o P máximo é de catálogo. O fornecedor tem que, em algum momento, tem que fornecer isso aí, tá? Para fins práticos, né? O que é esse P máximo? É isso que eu acabei de dizer. Então, isso aqui, ó, dá justamente a cara, a lei de formação de como que decresce a pressão com o avanço do raio, certo? E a força de atuação do disco, né? Mesma história que a gente viu lá em pressão uniforme. A gente integra essa expressão aqui, ó. A gente vai integrar. O que vai mudar basicamente? Lá o P era constante, porque era a teoria da pressão uniforme, né? Agora o P não é constante mais não. O P, ó, ele depende do raio aqui, ó. Ele depende do raio. Então a integral vai ficar um pouco diferente o resultado dela. Olha lá. Então onde é Pzinho, ele substitui por P máximo, RI é dividido por R. É o que está aqui, ó. É o que está aqui. Tá? Então evolui na integral e descobre que o FA ele toma essa configuração aqui. Sabe? Diferente do que acontecia lá em pressão uniforme. Então, evoluindo aqui no desenvolvimento, o torque de atrito, mesma coisa, né? O que vai mudar que onde tiver P, o Pzinho aqui não é mais constante. Olha lá, por quê? Porque depende do raio, ó. Então, a expressão também é diferente. É diferente. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá. A gente vai vincular matematicamente torque e força de atrito, ou seja, TF e FA. Então, olha só. Então, as duas expressões estão aí, ó. Então, o que tem em comum aqui nas duas? O θ, o P máximo. O θ e o P máximo. Então, a gente vai isolar esses dois parâmetros aqui, ó. Já adiantei isso aqui, que o P máximo é a propriedade do material. Tá? P máximo é a propriedade do material. Então, igualo aqui, ó. Isolei o RI, θP máximo. E vou igualar as duas, né? Ó, vou igualar esses dois. Tá aqui. A expressão até mais simples, né? Do que a da teoria da pressão uniforme. E pelo mesmo motivo, a gente multiplica por um NS aqui em função do número do par de superfície. No caso da pinça, né? Imagina, pinça. Eu tenho um par de superfície aqui, outro par de superfície aqui. Então, o nosso NS é igual a 2. Se tivesse 3, era 3, assim por diante. Ou seja, o torque de atrito ele cresce linearmente com o número de pares de superfície. Tá? Tá aí colocado. E, no caso aqui, tem uma coisa bacana, que é uma relação ótima entre os raios interno e externo. Isso é de interesse. Né? Tudo que é ótimo, a gente imagina que seja uma coisa positiva. Então, o que é feito aqui? Ó? A gente vai pegar a expressão do TF, que é essa aqui, ó, e vai derivar em relação ao raio interno, ao RI. E para a gente achar os candidatos, o ponto de máximo ou de mínimo, a gente deriva a primeira derivada igual a zero. Lá de cálculo 1 a gente viu isso aí lá, né? Bom, então a gente vai pegar. Mas como esse θ sobre 2 e o P máximo são constantes nessa expressão do TF, então de nada eles vão participar lá. Então eu posso negligenciá-los aqui. Então a expressão fica só isso aí, ó. Vai ficar derivada dessa funçãozinha entre parênteses, com respeito a RI.
Fazendo isso, eu atingo essa cara aqui, e isolando aqui o RI, eu chego à conclusão que o meu RI é igual ao RO, que é o raiz terno, vezes raiz de 1/3. Então essa é a raiz ótima, não tem que ficar... À medida que lá no projeto você atribui valores para um deles, você tira o outro. Tá? Porque na fase do projeto, né, que oportunamente, eu vou avisando oportunamente, vou gravar um vídeo aqui de fazer um projetinho de um sisteminha, tá? Para auxiliar vocês aqui. Não se preocupem, não. Então, pessoal, a mensagem final é sempre a mesma, né? Todos os vídeos de freio e embreagem eu coloco isso aqui. Para lembrar, né, que eu tenho um determinado equipamento, tenho uma demanda de torque, e eu tenho, se for um freio, o torque de atrito, qual que é o significado dele? A capacidade que tem um sistema de freio para absorver a demanda de torque. E no caso de embreagem, a capacidade do sistema de transmitir a demanda de torque. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, finalizo o vídeo aqui. Agradeço aí a atenção. Espero que tenha gostado. Curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, mande para aquele colega seu que faz a disciplina em outro lugar aí, em outro estado, enfim. Compartilhe para ajudar o máximo de pessoas possível. Essa é a ideia desse canal aqui. Tá? Essa é a ideia desse canal. Então, pessoal, grande abraço para vocês e até um próximo vídeo.